Vamos comentar sobre o menu Tabela. Primeiro, tabela é uma grade que eu utilizo para exibir informações. No menu Tabela, eu posso escolher a opção de desenhar a tabela. Então, clico nessa opção e posso desenhar a minha tabela. Vou determinar o número de colunas e vou determinar o número de linhas. Então, eu posso definir o número de colunas e o número de linhas da minha tabela. Além de desenhar a tabela, eu posso pedir também para inserir a tabela. Então, menu Tabela, inserir tabela. Ao clicar no item Tabela, abre uma caixa de diálogo que vai me solicitar o número de colunas e o número de linhas. Então, eu quero uma tabela com 6 colunas e 4 linhas. Ao clicar no OK, insere a tabela prontinha no documento. Então, no menu Tabela, eu posso desenhar a tabela e eu posso inserir a tabela. Na tabela que foi inserida, eu posso inserir uma coluna, inserir uma linha, inserir uma célula. Célula é esse quadradinho colorido aqui é uma célula. Então, na tabela inserida, eu posso acrescentar uma linha, uma coluna e uma célula. Da mesma forma que eu consigo inserir a tabela, eu consigo também excluir uma tabela. Podemos observar que aqui nós temos excluir tabela, coluna, linha e célula. Além de inserir, de excluir, nós podemos selecionar. Posso selecionar a tabela, uma coluna, uma linha e uma célula. E nós podemos também mesclar células. Mesclar é fundir várias células em apenas uma. Vamos dar um exemplo de mesclagem de células. Na tabela, nós temos o valor 10 e o valor 50. Posso selecionar as duas células e pedir para mesclar. Vamos pedir para tabela, vou clicar no mesclar células. Ao clicar em mesclar células, ele vai fundir as duas células em apenas uma. E observe que os valores permanecerão os mesmos. Então, mesclar células, mesclou e podem observar os valores 10 e 5 permanecem os mesmos. Depois do menu Tabela, nós temos a opção de, primeiro eu vou selecionar uma célula, eu vou aplicar uma cor de sombreamento na célula. Então, essa célula amarela, eu vou dividir essa célula em várias colunas e linhas. Seleciono ou clico na célula amarela, vamos no menu Tabela, Dividir células. Nesse dividir células, ao clicar aqui, abre uma caixa de diálogo, e nessa caixa de diálogo, eu vou especificar o número de colunas e o número de linhas. Eu quero dividir a célula em 4 colunas. Dividir células em colunas é uma divisão vertical. E dividir linhas, eu quero dividir em 5 linhas. Divisão de linhas é uma divisão horizontal. Então, esse dividir células me permite dividir a célula verticalmente e horizontalmente. Clico na opção OK. Podem observar que a célula amarela foi dividida em várias colunas e várias linhas. Então, o menu Tabela, Dividir células, permite dividir verticalmente e horizontalmente uma célula. Observem que eu cliquei na linha que tem a célula amarela. Se eu for no menu Tabela, clicar na opção Dividir tabela.
Ao clicar na opção Dividir tabela, não abre caixa de diálogo, não permite escolher como será a divisão, porque esse dividir tabela ele faz uma divisão única, que é a divisão horizontal. Então, aonde está o ponto de seção? Na linha que tem essa célula amarela. Então, acima do ponto de seção, que é acima dessa linha que tem a célula amarela, passará uma divisão horizontal. Então, clique na opção Dividir tabela. Podem observar que a tabela foi dividida horizontalmente. Acima do ponto de seção, passou uma divisão horizontal. Então, menu tabela, divide horizontalmente uma tabela. Depois nós temos o menu tabela, autoformatação de tabela. A autoformatação é uma formatação automática que é aplicada numa tabela. Vamos dar um exemplo. Aqui nós temos uma tabela. Posso selecionar minha tabela. Vamos no menu tabela, clicar na opção autoformatação de tabela. Autoformatação quer dizer formatação automática. É uma formatação automática que é aplicada na tabela selecionada. Ao clicar nessa opção, abre uma caixa de diálogo, onde eu posso escolher um estilo que será aplicado na tabela. Para cada estilo corresponde a uma formatação diferente, um grupo de formatação. Vamos escolher um formato, este formato, tabela em lista 7. Clico na opção aplicar, ele aplica automaticamente na tabela aquela formatação. Então, podemos observar que a tabela foi formatada automaticamente, através da autoformatação de tabela, que é uma formatação automática que é aplicada na tabela selecionada.